neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho que porei em teu lugar no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Quer nas riquezas, quer no alegrar, põe alguns o seu amor, mas eu tenho um tema doce e eficaz de incomparável valor. Cristo é o tema desta canção, luz cintilante de amor. Louva-lo-ei com meu coração, por inefável favor. Me fortalece com seu poder e satisfaz o meu fraco ser. Ele é a rosa gentil de Saron, o tema da minha canção. Como um gorjeio encantador em uma manhã muito gentil, é a história de Cristo, é seu amor, o tema da minha canção. Cristo é o tema desta canção, luz cintilante de amor. Louva-lo-ei com meu coração, por inefável favor. Me fortalece com seu poder e satisfaz o meu fraco ser. Ele é a rosa gentil de Saron, o tema da minha canção. Ouvintes
no primeiro livro de Reis, capítulo 5, nós encontramos Salomão assentado no trono de Davi como seu sucessor. Salomão era filho de Davi. E agora, tendo certeza absoluta de que ele estava comissionado por Deus para edificar-lhe uma casa ao nome do Senhor. Então ele disse: e eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: teu filho que porei em teu lugar no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Há personagens no Velho Testamento que representam a Deus em suas diferentes manifestações. Nós devemos observar isto. Um exemplo: Moisés é um tipo perfeito de Cristo. Morreu, mas foi ressuscitado. Foi visto no Monte da Transfiguração com Elias. E por último, segundo Apocalipse, capítulo 11, ele virá com Elias mesmo. O profeta diz que eles estão em um lugar e virão tratar com os judeus. A Bíblia diz assim: as duas testemunhas. Mas vejam que tipo perfeito Moisés foi de Cristo. Quando Deus queria matar o povo, ele se pôs no lugar do povo. E morreu, mas foi ressuscitado. Enquanto que Josué já é um outro tipo, não de uma terceira pessoa, mas um tipo de Deus em sua manifestação como Espírito Santo, conduzindo o povo à terra prometida, isto é, atravessando o Jordão, que significa fazer morrer a si mesmo, passando por aquele batismo tremendo, vencendo a maldição de Jericó e entrando na terra prometida. Jesus Cristo foi uma manifestação de Deus em carne. Deus em morfe se manifesta. A teofania de Deus é sua manifestação através de um corpo. E no Velho Testamento, todo estudante bíblico concorda que este anjo, o anjo do Senhor, é Jesus Cristo. É uma teofania de Deus manifestado através de um anjo. Deus tem poder para se manifestar da maneira que ele bem entende, ao mesmo tempo em quaisquer lugares. Deus enche os céus e a terra, ele é Espírito. Agora, ele tem suas manifestações como Pai sobre nós, como Filho conosco e como Espírito Santo em nós. Em Êxodo, capítulo 23, a partir do versículo 20, nós vemos Deus fazendo a promessa do anjo ao seu profeta, dizendo: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião. É o recado de Deus a Israel através do seu profeta. Porque o meu nome está nele. Deus falando, porque o meu nome está nele. Amados,
Se Jesus Cristo é este anjo, qual é o nome, então, desse Deus? Qual é o nome do Pai que deve ser invocado no batismo? Em São João, capítulo 17, versículo 6, Jesus disse: manifestei o teu nome aos homens. O meu nome está nele, disse Deus. Ele é o único lugar escolhido para adoração e no qual Deus fez habitar o seu nome. Como podemos nós, dizendo que cremos nas Escrituras, rejeitarmos então que seja invocado o bom nome, o qual os incrédulos blasfemam, do qual eles blasfemam, como diz Santiago, eles blasfemam do bom nome que sobre vós foi invocado, eles blasfemam do batismo em nome de Jesus Cristo, ficando num batismo trinitário, pagão, nascido em Roma, 325 anos depois de Cristo. A história não nega, as Escrituras não negam. Como não podemos amar esse nome de tal maneira que possamos recebê-lo em nosso batismo, o desejemos em tudo? Você não se preocupe com os luteranos do seu dia, que foram salvos sob o batismo trinitário, os wesleyanos. Nós estamos na era a quem foi mais dado. E a quem mais é dado, mais é exigido. Esta é a era da plenitude. Tudo foi dado. Lutero estava na era da carroça, Wesley na era do automóvel, os pentecostais na era do avião, mas nós estamos na era da Apolo. Temos que sair fora dessa órbita humana, dessa atmosfera carregada de credos, de interpretações, de milhares de vozes, e penetrarmos véu adentro pelo sangue de Jesus Cristo, para vermos estas coisas em tempo de acertá-las em nossa vida. Agora vejam, Davi não pôde construir o templo por causa das guerras, por causa do sangue. Jesus não foi a mesma coisa? Ele tinha que derramar o seu sangue, mas a sua igreja não ficou de forma alguma estabelecida em exercício. Ele disse: ficai em Jerusalém até. Então, o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito de verdade que habitava com eles antes, desceu no dia de Pentecostes, construindo o templo. Vejam em São João capítulo 14, versículos 16 e 17, Jesus dizendo: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E eu pergunto a Jesus: que Consolador é este? Ele responde no versículo 17: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Isso se referia a Ele, porque habita convosco. Mas logo quando Ele voltar, e estará em vós, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Isto é, o templo será erigido, o templo será levantado, o templo será construído, não de cimento, não de gesso, não de ouro, não de concreto armado, não de cerâmica. O templo será construído. Vós sois templos do Espírito Santo. A construção desta igreja não é pelo homem, não é pela interpretação humana. A construção da igreja de Cristo, o arquiteto, o construtor é o próprio Cristo, é o Espírito Santo, colocando pedra sobre pedra, que não será derribada.
Isto é importante. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10, diz: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. O que é igreja? O que é templo? É a manifestação de Deus. Você chega a ser uma teofania de Deus, um pequeno Messias. Você chega a ser templo do Espírito Santo. E no templo habita o nome do Pai. É manifestado o nome do Pai. É manifestada a vida do Pai. Quem pode contradizer isso? Uma vez que esse é o mistério tríplice de Deus. Deus manifestado em Cristo, Emmanuel, toda a plenitude da divindade, manifestado em Jesus Cristo, Colossenses 2:9. O Deus invisível se fazendo visível, manifestando ao mundo através de Jesus. Colossenses 1:15. Manifestando Deus, o mistério da piedade, que é Deus manifestando-se em carne. Esse é o mistério da piedade. É Deus manifestado em carne. Logo, esse Deus manifestado em Jesus Cristo, derramado em sua igreja, em seu corpo. Deus não pode ser visto hoje a não ser através de você. Se Deus tem que ser visto pelos seus filhos, é em você, mãe de família. Porque eles verão Satanás aí logo na porta. Verão os corpos. Eles verão a assolação e a abominação no lugar em que não deve estar. Se Timóteo pôde conhecer as sagradas letras desde sua infância, foi porque Deus estava em sua mãe e em sua avó. Oh, quem pode mostrar Deus para os nossos filhos? São os professores, não é? São as professoras de hoje. É a juventude para frente de hoje que vai mostrar Deus. Que um mundo espera para si, um mundo que despreza a palavra de Deus e que amontoa doutores para interpretá-la e pervertê-la de acordo com as suas carnalidades. O que espera um mundo que rejeita o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O que disse Deus para Israel? Você tome cuidado. Você não provoque a ira deste anjo. Ele é um anjo, na verdade. Oh, que olhar de ternura. Oh, que Jesus meigo, que Jesus feminino tem sido apresentado através deste evangelho pervertido. Mas como a Bíblia nos mostra, na verdade, um Jesus Cristo, Deus, se compadecendo do bêbado caído na sarjeta e levantando, se compadecendo da meretriz e dizendo: quem estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, mas fazendo dela uma nova criatura. Ninguém pode ver Deus na Bíblia Sagrada afeminado, misturado, corrompido, pervertido. Ninguém pode ver Deus na Bíblia Sagrada desta maneira. Nós podemos vê-lo como um Deus de misericórdia, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Dizendo para cansados, para oprimidos, oprimidos pela tradição, mas virando para sacerdotes e dizendo:
serpentes, raça de víboras, sepulcros caiados, quem vos livrará da condenação do inferno? Ó cegos que estão guiando cegos para os buracos. De que maneira Jesus pregaria o Evangelho hoje, no rádio, nas praças, nos estádios, nas concentrações? De que maneira Paulo pregaria o seu Evangelho hoje para estas mulheres, para estes homens de hoje, para nós hoje? Seria diferente do que ele pregou lá naquele dia, do que está escrito em sua palavra? Devemos estar zangados com o nosso comodismo, com a nossa indiferença. Devemos beliscar a nossa consciência. Qual é o trabalho de Salomão? É construir o templo e descer a glória de Deus naquele templo. Qual é o trabalho do Espírito Santo? É construir organizações com o nome tal e tal e tal e tal, para depois fazer uma coxa de retalho. Essa é a missão do Espírito Santo aqui na terra. Oh, meu ouvinte, eu sempre advirto. Posso gritar, posso acabar com as cordas vocais. A Bíblia se cumprirá. O mundo não se converterá. Vai se converter em chamas, em fogo. O problema é individual. Receba o nome do Senhor Jesus. Arrependa-se. Arrependa-se de tudo que você tem aprendido errado acerca de Deus. Encontre Deus em Jesus Cristo. Encontre o nome do Pai. Seja templo, porque no templo habita o meu nome, diz o Senhor. E esse nome é manifestado através da vida vivida. Deus te ajude, Deus te esforce, para você ter certeza absoluta que seu nome não está num rol de organização, mas sim nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu caminho ponho em suas mãos, nelas deixo estar minha oração. Nestas santas mãos estão gravados meu nome e o teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu. Nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Foi que em sua mão leva o sinal, que no próprio céu nos lembra o mar. Para sempre está meu pobre nome, gravado sim na mão de meu Jesus. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será. Deus os abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim, e à noite, daqui a pouco, 1h da tarde, teremos o trabalho com a mocidade. Às 5 horas da tarde, companheirismo. E às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação.
ali na Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafé.brasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Conta-me a história de Cristo, sim, eu desejo saber todas as suas verdades, sem faltar uma sequer. Conta dos anjos louvando ao nascer ele em Belém. Dos dias de prova que ele passou em jejum, pelo demônio tentado, só sem amigo nenhum. Conta dos muitos milagres que ele entre o povo operou. Santa
Jesus Cristo, consciente de sua missão e de seu reino, conscientizou a todos quantos creram nele no passado. Conscientiza a todos quantos creem nele no presente e no futuro. Ele nunca enganou a quem quer que seja. Ele disse: estreita é a porta, e espinhoso é o caminho que conduz à vida eterna. E esta porta se trata dele próprio. Ele disse: eu sou a porta. Esse caminho se trata dele próprio, porque ele disse: eu sou o caminho. E a vida eterna se trata dele próprio, porque ele é a vida eterna. Mas ele não convidou as pessoas, não tentou atrair as pessoas a si através de beleza, de formosura. Diz o profeta Isaías que não havia nele formosura alguma. Isso não se refere somente no sentido físico. Diz o profeta, para que o desejássemos. Preciosos ouvintes, inteirar-se da missão que temos aqui na Terra é fundamental, porquanto sabemos com certeza absoluta de onde temos vindo e para onde iremos. Iremos justamente para de onde temos vindo. O cidadão americano representa o seu país, a América. O cidadão alemão representa a Alemanha, aonde ele vai. O cidadão brasileiro representa o Brasil, onde ele está. O cidadão cristão representa os céus. Representa aquela cidade que São Paulo disse: mas a nossa cidade não está aqui, mas sim nos céus. Representa a Santa Jerusalém. O cidadão cristão representa Cristo. Portanto, como um embaixador é consciente da sua missão e conhece bem de onde ele partiu e para onde ele deve voltar, assim também é o cristão. No Apocalipse de São João, a revelação, nós encontramos as cartas às 7 igrejas que estavam na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo e Filadélfia, e Laodiceia por último. Como temos aprendido, cada igreja daquela possuía característica que se evidenciaria durante os 7 períodos da Igreja de Jesus aqui na Terra, respectivamente falando. Isto é a revelação do Apocalipse. Vocês precisam conhecer a mensagem do profeta desta era, as 7 eras da Igreja. O resto, o demais, é conjectura humana, é interpretação escatológica, teológica, que acerta aqui e acolá, mas não é a revelação do Apocalipse. Deus enviaria um anjo para revelar o mistério de todas estas coisas. João viu em símbolos, e os símbolos que João viu deveriam ser revelados agora, por último, pelo 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. E esta, graças a Deus, é a mensagem que nós vos anunciamos.
falando da igreja de Esmirna, a segunda carta que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, nós vamos encontrar, antes de tudo, antes de prosseguirmos o assunto, o seguinte, que as 7 eras reúnem todos os males de todas as 7 eras. Cada era reúne o mal da sua era anterior a si. Portanto, a 7ª era reúne os males de todas as demais eras, bem como o bem, a verdade. Como ela reúne todas as mentiras, todos os enganos, ela reúne também em si toda a verdade que foi semeada, que foi sepultada durante esses períodos, que o gafanhoto comeu, e por isso caiu o juízo temporário sobre a terra. Então, tratando-se de Esmirna, vejam só, nós encontramos em Apocalipse capítulo 2, Jesus dizendo no versículo 9, eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. A chave para esta era é a mais evidentemente tribulação. Jesus destacou isto, tribulação. Se houve tribulação na primeira era, eis aí agora, predito nas Escrituras, sob a palavra de Jesus Cristo, constatado pela história, pelo fato, uma intensificação da tribulação durante a segunda era. Este é um assunto que interessa plenamente a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo neste presente momento. Não resta dúvida que as seguintes palavras de Paulo aplicavam à multidão dos cristãos onde quer que estivessem no mundo e em qualquer dispensação, em qualquer era, portanto para a nossa era também. Nós vamos citar o que Paulo disse aos Hebreus capítulo 10, versículo 32 ao versículo 38. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto do opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará todavia. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Onde está escrito isto? Aos Hebreus capítulo 10, versículo 32 ao versículo 38. Paulo está falando isto a todas as eras, a todas as dispensações da igreja, incluindo a essa dormente era em que estamos vivendo. Amados, vejam o que São Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 3,
alimentando este mesmo assunto que nos previne, de tal modo que não devemos nos surpreender com as tribulações, com as angústias, com os sofrimentos que sobrevirão sobre a verdadeira igreja. Sim, sofre-se muito por causa das coisas terrenas, por causa do bem-estar físico, por causa do futuro terreno, mas por causa de Jesus, pouco se sofre. Qual é a igreja que está sofrendo nesta era por causa de Jesus? Veja o que São Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 10. Deixa o Espírito Santo ligar esta mensagem à sua alma e receba-a como um recado para você individualmente nesse instante. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Notemos, irmãos, filhos de Deus, cujos corações estão ligados à palavra, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Lembrando-nos de Esmirna, daqueles irmãos do tempo de Esmirna, o que estava acontecendo? Se uma pessoa se associasse, prestem atenção, se uma pessoa de bom coração se associasse, fizesse companheirismo com o crente verdadeiro, sabe o que aquilo podia produzir para aquela pessoa? Morte, em retribuição à sua gentileza para com o crente. Aquilo significava morte. Aquilo significava exclusão da sinagoga. No tempo de Jesus, a simples confissão de um homem que fora cego de nascença, que foi de fato Jesus que abriu seus olhos, significou exclusão da sinagoga. Coisa que seus pais não quiseram enfrentar. Mas ele enfrentou ser excluído da denominação, porque Jesus abriu seus olhos. Agora eu pergunto, na perseguição dos santos, quem estava na cabeça? Era justamente aqueles que estavam cuidando fazer um serviço para Deus. Eram homens que tinham as Escrituras nas mãos. Associasse a Cristo naquele dia. Quando Pedro estava junto da fogueira, o que aconteceu? Disse, você também é um deles. Ele negou de fato. Ele tinha que negar. Deus tinha que mostrar para ele que sem o Espírito Santo, ele não podia ser aquilo que ele tinha vontade de ser, de dar até sua própria vida no lugar de Jesus. Mais tarde, Deus provou para ele que com o Espírito Santo, ele confessaria Jesus não diante de criadinhas, de mulherinhas, mas diante do próprio Sinédrio. Mas o que significava andar com Jesus? Até a sua fala lhe denunciava.
O que denuncia uma vida cristã hoje? O que faz uma vida cristã hoje ser subsaliente? São os serviços sociais que nós prestamos? A gentileza, a educação, a ética aprendida nas escolas? O bom tratamento na sociedade, embora em casa sendo a argola de laço? O que identifica um cristão nesses dias? O que poderia contrair alguma tribulação? O que levaria uma mulher a sofrer pelo nome de Jesus Cristo nesses dias? Quando o evangelho oferecido nas praças e nas sinagogas de hoje não requer delas nem deles coisa alguma que possa identificá-los como cristãos em lugar algum. Sim, são cristãos na verdade. São heróis sem batalha. São heróis de camarotes. São heróis com direitos humanos. Direitos humanos. Sim, meus amados. A hora em que estamos vivendo não é menos terrível do que a hora que Esmirna viveu. Ela significa amargura. Esmirna quer dizer amarga, amargura. Não há uma hora menos amarga para um homem e uma mulher que tem o Espírito Santo. Porque estar enganado ameniza o sofrimento. Mas poder ver as coisas, ter os olhos abertos e ver pessoas sorrindo, cantando, e se alegrando e saltando e caminhando para o inferno, isto causa amargura. Testificar de Cristo em sua plenitude, tendo a sua alma ligada à palavra numa verdadeira unidade com o Espírito. Quem quer ser cristão com a sua alma ligada à palavra, indiferente a quaisquer pensamentos humanos, interpretações humanas, se você se dispõe nesse instante, você está se associando a um corpo ao qual você pertence desde antes da fundação do mundo. E um membro do meu corpo tem que sentir a dor que qualquer outro membro sentir. Porquanto ele é dominado, ele é regido pela mesma mente, pelo mesmo sistema nervoso, ele é irrigado pelo mesmo sangue. Isto é o corpo de Cristo, isto é a igreja de Cristo. Não se trata de uma união, vamos aqui nos unir daqui e dali, amparar a um e outro. Isso é quando o nosso espírito liga à palavra. Então nós estamos ligados a um corpo, com o mesmo pensamento, com a mesma fé, com o mesmo espírito, com a mesma mente. Que Deus cele isso no coração que aceita como sua palavra nesse instante. E Ele cela isto no seu coração. E isso é o batismo do Espírito Santo. Se coloque ao lado da palavra de Deus e una-se àqueles que têm dado suas vidas por ela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã
E daqui a pouco, 13h, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens, e 5h, companheirismo com a igreja, e às 18h, o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família. Hoje às 18h, especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo eu tenho a melhor guarida e da morte não temo label. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm
me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado. Ele diz: ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto